Bom dia a todas e todos e todes. É uma satisfação muito grande estarmos dando início a mais este painel do webinário Paternidades em Agosto. E hoje vamos tratar das paternidades múltiplas, neste mês de agosto, em que se comemorou o Dia dos Pais. Nós estamos trazendo essa temática sob as mais diversas vertentes. É o evento de realização, perdão, da Escola de Magistrados da Terceira Região, de que sou a diretora. Meu nome é Terezinha Caserta, em parceria com a Comissão de Equidade de Gênero do TRF3. Nós temos iniciado sempre nossas falas com uma audiodescrição, que é uma ação inclusiva da nossa escola para facilitar o acesso das pessoas que têm alguma dificuldade visual. Então, eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos claros, um pouco abaixo do ombro, partidos ao lado, tenho olhos castanhos, uso óculos com aro cor cinza, estou trajando uma blusa azul, brincos de pedra azul também, e o fundo de tela tem um logo da nossa escola, escrito EMAG 30 anos, em cores predominantes vermelho e azul, porque comemoramos os 30 anos de criação da escola, e no alto direito desse logo nós temos um triângulo, uma seta, formada por pequenas bolinhas de 17 cores que representam os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, e significa uma flecha voltada para o alto e para a frente, que é o sentido que a evolução se pretende na nossa escola. Hoje nós temos convidados ilustres neste evento que está sendo coordenado pelo Rafael Rios Ribeiro, que é analista judiciário, integrante também da nossa Comissão de Equidade de Gênero, e por mim, que sou, como disse, diretora da escola e também presidente dessa mesma Comissão de Equidade de Gênero. E hoje nós teremos palestras do senador da República e pai, Fabiano Contarato, do César Santana, que também é pai, militante, produtor de conteúdo sobre paternidade trans, e do Ismael dos Anjos, que é pai, jornalista, cofundador do Instituto de Defesa da População Negra. Eu agradeço muitíssimo aos nossos convidados que trarão luzes a esse tema, que é um tema que ainda precisa ser muito debatido, né? Infelizmente, nós conhecemos tantas histórias de pais que não são presentes, de pais que não são efetivamente pais, que não realizam na sua inteireza essa função tão nobre, tão divina, que é a da paternidade. Então, nós temos trabalhado esses temas porque há pais que fogem a esse padrão, e isso vem se tornando cada vez mais comum, reforçar a paternidade, a importância da figura paterna e as várias formas de se exercer a paternidade, né? Por isso nós estamos hoje tratando de paternidades múltiplas, e depois os nossos convidados vão trazer suas experiências, as suas reflexões, as suas visões, mas, enfim, tudo isso para trazer a debate a importância da presença, da atuação, da inteireza da figura paterna na vida de todos nós, né? Eu gosto muito de estar hoje aqui neste evento, porque eu tive um pai que continua sempre conosco, apesar da saudade eterna, e que foi um pai em toda a sua dimensão. Um pai presente, um pai afetuoso,
um pai exemplo, um pai carinhoso, enfim, é um mês de comemoração, porque esses pais fazem realmente a diferença nas nossas vidas. Então, nós vamos agora passar ao início do evento, não sem antes sinalizar para todos que nos ouvem, e eu agradeço muito a nossa audiência, que é sempre tão qualificada, participativa, e tem prestigiado os nossos eventos, com perguntas, com comentários no chat, eles são sempre muito bem-vindos, porque tornam o nosso evento muito mais dinâmico e muito mais focado naquilo que de fato interessa para os que nos estão ouvindo. Então, mandem suas perguntas, os seus comentários e, por favor, indiquem o próprio nome, também o nome da pessoa a quem se dirige a pergunta. Ao final, nós vamos reservar um tempo para que as perguntas todas sejam respondidas. E eu solicito também aos nossos participantes que façam, ao início da fala, a sua audiodescrição. Nós ainda, creio, não temos conosco o senador Fabiano, ele estava com demandas parlamentares, mas estará logo conosco. Nós vamos dando o início e assim que ele chegar, ele ingressa para participar do nosso... Pronto, o nosso querido senador chegou, foi falar o nome dele e ele veio. Senador, satisfação tê-lo aqui conosco, uma alegria muito grande, obrigada. Nós sabemos que o seu tempo é um tempo muito concorrido, sabemos da sua atuação, sempre tão marcante, mas é muito importante a sua contribuição com a sua experiência como pessoa, como profissional, como pai, como político, parlamentar. Então, a nossa escola se acha em festa pela sua presença aqui conosco. Eu que sei o exemplo de pai que o senhor é. Então, nós já estávamos dando início, eu falava, senador, que eu tenho solicitado aos nossos convidados que façam, ao início da fala, uma audiodescrição, que é para facilitar às pessoas que têm alguma dificuldade visual. E, então, só esse pedido que eu faço. O senador Fabiano Contarato, que é casado, pai do Gabriel e da Mariana, senador da República pelo Espírito Santo, eleito para o mandato 2019-2021, filiado à Rede Sustentabilidade, 2021 não, perdão, 2027, filiado à Rede Sustentabilidade, foi o candidato mais votado para o Senado Federal, com mais de 1 milhão de votos. Empossado, ele é vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos e designado membro titular da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, dentre outras. Pós-graduado em Direito Penal e Direito Processual Penal pelo Centro Universitário do Espírito Santo, graduado em Direito pela Universidade de Vila Velha, onde atuou na carreira acadêmica como professor de Direito Penal. Atualmente aposentado do cargo de delegado da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo. Foi delegado titular da Delegacia de Delitos do Trânsito, o que lhe possibilitou tornar-se conhecido entre os capixabas. Também chefiou o Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN, e foi corregedor-geral do Estado na Secretaria de Estado de Controle e Transparência. É uma honra, uma satisfação, uma alegria tê-lo conosco. Senador Fabiano, a palavra é sua. Bom dia a todos e todas. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. A doutora Terezinha, me permite chamar de Terezinha, eu fico mais íntimo. Sempre é muito querida e generosa comigo nos elogios. Meu nome é Fabiano Contarato, eu sou um homem branco, estou usando óculos no formato redondo, usando uma camisa azul polo. Atrás de mim tem duas bandeiras, uma do Brasil e outra do Estado do Espírito Santo. Estou muito feliz de estar aqui e eu confesso que eu sempre, quando toca nesse assunto, para mim
é um momento que eu sempre me emociono. Me emociono porque a vida da gente não é fácil. E aí eu quero parabenizar a iniciativa da Escola da Magistratura e da Justiça Federal, da Terceira Região, a Comissão de Equidade de Gênero, por essa iniciativa e por tantas outras que eu tenho certeza, como dizia Platão, a sabedoria está na repetição. E a gente tem que estar repetindo isso. Eu quero falar um pouco de mim para contextualizar, até mesmo num prêmio que eu consegui instituir aqui no Senado, que é da adoção tardia. Né? O que me motivou a fazer esse prêmio? Qual foi a iniciativa? Primeiro que não é dinheiro nenhum que vai estar em jogo, é prêmio para aquelas pessoas físicas e jurídicas que estimularem a adoção tardia. Bom, eu tenho 55 anos de idade e sou filho de uma família que vem de uma família muito carente. Meu pai era motorista de ônibus, 6 filhos, eu sou o filho mais novo, 4 homens e 2 mulheres. Nasci no interior do estado do Espírito Santo, com 3 para 4 anos mudamos para a capital, para um bairro muito pobre, e ali foi que eu cresci. Sempre estudei em escola pública, com muito orgulho, e sempre usei o Sistema Único de Saúde, também com muito orgulho. Eu lembro que no meu estado do Espírito Santo só tinha uma escola técnica, que hoje é o Instituto Federal. E quando eu passei na escola técnica, minha mãe, chorando de alegria, falou assim: meu filhinho, se for necessário, a gente vende a nossa casinha para você estudar. Eu estou falando isso não por vitimismo, não, mas é porque a ocasião não faz o ladrão, revela. Eu acho que o embasamento ético e moral, ele que é a base de tudo na nossa vida. E aí, eu morando num bairro muito pobre, não tinha ônibus. Para eu chegar num local que tinha ônibus, para ir para a escola técnica, era muito difícil. Eu tinha que acordar muito cedo, quase de madrugada, para estar 7 horas dentro da sala de aula. E eu chegava no ponto e não tinha aquele estímulo que como hoje, graças a Deus, tem aos estudantes e estagiários. Então eu chegava e falava assim: eu sou filho do motorista Alvino, deixa eu entrar pela frente. Porque não tinha efetivamente dinheiro para entrar dentro, para pagar passagem. E foi assim que eu construí minha vida. Sempre muita dificuldade. Até que, com 24 anos, eu passei no concurso para delegado, o primeiro que teve no estado, e foi feito pela USP, e tinha feito uma pós-graduação em penal, processo penal, em 2002, eu acho, falando sobre delação premiada, e o meu professor na universidade me chamou para dar uma aula, e aí ele falou: olha, Contarato, eu não vou querer, você vai me substituindo e vai ser assim. E foi assim que eu entrei na docência. Com muito orgulho eu falo que eu tenho 2 missões: ser professor e ser delegado. Confesso para vocês que eu sempre questiono muito a Deus isso. Eu falo: meu Deus, o que o Senhor quer de mim? Porque eu escolhi 2 profissões extremamente preconceituosas: ser delegado de polícia e ser professor, no curso de Direito. Porque no Direito impera aquele positivismo napoleônico convicto, né? Os alunos de Direito colocam um livro de teoria pura de Hans Kelsen embaixo do braço e se acham a 8ª maravilha, e é muita vaidade: eu quero ser juiz, eu quero ser procurador, eu quero ser desembargador, eu quero ser isso. E eu falava: meu Deus, o que o Senhor quer de mim? E sendo gay, mas nunca me permitindo, porque eu sempre achava que era errado. Eu sempre cresci numa família muito católica, e sou católico. Hoje eu faço parte do terço dos homens. E eu lembro que eu ia para a igreja, chorava, ajoelhava, chorava, pedindo a Deus para que mudasse aquilo em mim. E eu acho que hoje a gente tem que olhar no retrovisor de forma positiva. A gente tem que entender, eu fiz 55 anos, e eu sei que hoje é difícil para a população LGBTQIA+, eu não tenho dúvida disso. Mas quantos travestis, quantos LGBTs pagaram com a própria vida para que eu estivesse aqui? Quantos que pagaram com sua integridade para que nós estivéssemos aqui? E
E eu sempre ouvia como uma voz assim muito forte na minha vida as pessoas comentando de mim, falando: o Contarato ele é muito inteligente, mas ele é gay. E eu nunca tinha me assumido nada e aquilo carregava um peso muito forte na minha vida. Por isso que eu ia e chorava e pedia para Deus mudar aquilo em mim. E por isso que eu fico muito triste quando falam eu respeito sua opção. Isso não é uma opção. Ninguém me deu um cardápio para eu escolher. Ninguém me deu um cardápio para eu escolher. Eu sou LGBT. E eu sempre sonhei ser pai. E só tive a minha primeira relação homoafetiva, só fui me permitir ter minha primeira relação homoafetiva com uns 26 para 27 anos de idade. Bem tarde. Então eu focava nos estudos, ficava em casa, enquanto todo mundo saía. É como se eu buscasse uma aceitação. Porque eu vinha carregando sempre aquilo, ele é muito inteligente, mas ele é gay. Então, para que você fosse aceito, e eu acho que isso acontece ainda hoje, como se para você compensar, você tem que ser o melhor. Não por vaidade, mas é para ser aceito, entre aspas. E nós não precisamos de aceitação. Se precisa de respeito, apenas respeito. Isso é um princípio da dignidade da pessoa humana. Isso está no artigo 3º, inciso 4 da Constituição Federal, quando diz que um dos fundamentos da República Federativa do Brasil é promover o bem-estar de todos e abolir toda e qualquer forma de discriminação. Mas, infelizmente, o Brasil ainda é um país sexista, homofóbico, racista, preconceituoso, misógino. Infelizmente é. Falar que todos somos iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza está longe de ser realidade. No Brasil, uns são mais iguais que outros. Até dentro mesmo, doutora Terezinha e meu querido Ismael, até dentro do grupo da LGBT, você tem diferenciação. É fácil, entre aspas, para mim, um homem branco cis. Agora, coloca-se no lugar desses transgêneros, dos nossos amigos e amigas transgêneros. Quantos transgêneros, transexuais, quantos travestis você vê ocupando os espaços? A que espaço eles estão sendo relegados? Nós podemos ocupar qualquer espaço, qualquer pessoa pode ocupar qualquer espaço, porque o que define o caráter não é a orientação sexual nem a cor da pele, é o seu caráter, é o seu comportamento, a sua empatia com a dor do outro, é entender que o bem coletivo muitas vezes se sobrepõe a um interesse particular. Então, eu sempre quis ser pai, tive meu primeiro relacionamento homoafetivo com 26 para 27 anos, mas eu achava impossível. Por quê? Num Brasil preconceituoso, racista, homofóbico, como que eu poderei ser pai? O próprio Congresso Nacional, e aí os políticos têm que fazer uma meia-culpa ou ela inteira, ele renega, ele nega, ele bate, ele fecha as portas para essa população. A prova diz que todos os direitos alcançados pela população LGBT, nenhum se deu pela via adequada, que foi por lei. Todos. Direito ao casamento, direito à adoção, direito ao nome social, declaração de imposto de renda em conjunto, direito a recebimento de pensão por morte, direito a doar sangue. Foi decisão do Supremo e a Anvisa não queria cumprir. Eu tive que entrar com uma reclamação no Supremo para que a Anvisa cumprisse uma determinação do Supremo Tribunal Federal. Equiparação da homofobia como crime de racismo. Esses são alguns direitos, mas todos se deram pela via inadequada. Porque essa casa nega direitos, não só para a população LGBT, nega direitos para as populações que eles chamam de minorias, e que eu repudio essa fala, porque não são minorias, são maiorias minorizadas. Porque dos 3 poderes, o único que nunca foi presidido por uma mulher foi o legislativo. Mas as mulheres são 52% da população. Eu tive na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul 24 deputados, nenhum homem.
Eu tive antes da pandemia em Salvador, mais de 85% da população de Salvador de pretos e pardos. Nunca elegeu um prefeito preto ou pardo. Isso tem que nos dizer, nós não podemos perder a capacidade de nos indignarmos. É isso que me motiva a estar aqui. Então, quando eu falei, eu sempre pensando, eu quero casar, eu quero ter filhos, mas eu falava, meu Deus, como que eu vou ter filhos? Se nem lei para amparar isso tinha, como nem tem. Até que eu com meu esposo, nós temos 10 anos de relacionamento, mas nós tivemos términos e voltamos, e num desses términos, era um sonho dele também, eu me habilitei no processo de adoção em Vila Velha, no estado do Espírito Santo. Foi um processo rápido, teve os encontros, eu visitei abrigos, nossa, aquilo me tocava profundamente, eu tive que me preparar para ir no abrigo, porque não é fácil, as crianças ficam lá ávidas, elas estão ali distribuindo amor, esperando aqueles pretensos pais que cheguem. E não quer dizer que vai ser daquele abrigo ou de outro. Lembro que quando a psicóloga e a assistente social foram fazer me questionar para fazer o perfil do filho que eu queria, eu me senti constrangido, eu falei para ela assim, meu Deus, eu tenho amor para dar. E o amor não tem sexo para mim. O amor não tem cor. Eu sei que para algumas pessoas tem, e eu respeito. Respeito completamente. Me perdoe quando eu me emociono assim, mas é porque isso me toca profundamente. Isso me toca profundamente. E meu processo de adoção foi rápido, porque, óbvio, com todo respeito, mas tudo depende do perfil da criança que você traça. Se você quer um recém-nascido, branquinho, de olho claro, do sexo A ou B, você entra numa fila. Eu não fiz exigência, graças a Deus. Então, eu estava separado e me habilitei para adoção, esperando sair, que disponibilizasse um filho para mim. E eu estava indo para a universidade lecionar, quando tocou meu celular, e era uma psicóloga de um outro município, não da onde que eu fiz minha habilitação, falando, senhor Fabiano, aqui é fulana, eu sou psicóloga do abrigo e tem um menino aqui para o senhor. Eu parei o carro, meu coração veio à boca, eu falei, meu filho. No outro dia eu saí da corregedoria, voei lá no horário do almoço, voei lá para o abrigo, e foi ali que eu me encontrei com a razão da minha vida, que é meu filho, Gabriel. Ali foi um processo difícil, porque eu me habilitei, como eu estava solteiro, sozinho, mas o Gabriel nos reaproximou o Rodrigo de mim. Ele soube que veio, aí ele saía do plantão, que ele é fisioterapeuta, ia lá no meu apartamento, e todo dia ele estava indo lá, porque foi uma paixão à primeira vista também para ele, com o Gabriel, com 2 anos e 8 meses. E com isso nós nos reaproximamos, voltamos, casamos. Em seguida eu fui eleito senador, mas aí quando eu entrei com o processo de adoção, para minha triste surpresa, o promotor de justiça da vara falou que era contra, porque um filho no Brasil teria que ter uma mãe e um pai, jamais 2 pais. Aí ele usou a expressão, pior ainda, filho de 2 mães. Aquilo me deixou... Aquilo é um ato de violência que só quem passa por isso sabe. Só quem passa sabe. Isso é o chamado local de fala. Hoje eu entendo isso. Eu jamais posso falar, por mais que eu ame defendendo a pauta dos negros e pardos, mas só quem passa sabe. Só quem passa sabe. Só quem passa, só quem é mulher sabe, só quem é pessoa com deficiência sabe, só quem é pessoa que vive com HIV sabe, só quem é LGBT sabe. E
eu pedindo a dupla paternidade, já casado, Gabriel chamava Rodrigo de papai, já há um mês, eu também. Então, era assim, puro amor lá em casa. Nós casados, com a certidão de casamento. E o promotor falando isso, e a juíza sentenciou, determinando a dupla paternidade, e ele recorreu, apelou, e o Tribunal de Justiça manteve a decisão de primeiro grau, a dupla paternidade, mas isso me causou um dano, porque ainda bem que a juíza foi sensível e determinou uma guarda compartilhada, porque toda vez que eu estava aqui em Brasília e que o Rodrigo tinha que vir com o nosso filho para cá, eu tinha que autorizar Rodrigo a trazer o nosso filho. Olha que absurdo. Olha que ponto que nós chegamos. Isso eu não estou falando do século passado, eu estou falando da agora. Eu estou falando que eu vivi isso. Agora, minha gente, eu estou falando que eu já era delegado, já era professor na universidade e já era senador. Se coloca no lugar dos pobres, do LGBT, que infelizmente não tem oportunidade de estudar, que não tem oportunidade de trabalho. Essa violência, nós temos que estar repudiando ela diuturnamente, doutora Terezinha. Temos que estar falando nisso o tempo todo, o tempo todo. Eu faço um apelo a vocês no seu local de trabalho, faça semana, faça seminário, faça diálogo, faça mesa redonda, mas falem sobre isso. Não permita brincadeiras jocosas, porque não são brincadeiras, elas machucam. Até essa aceitação, quando as pessoas falam, que bonito, sua família toda te aceita, como se tu precisasse de aceitação. Mas essa aceitação é muito tranquila. Quando você tem estabilidade financeira, quando você tem status, quando você não depende, mas se coloca na posição desses jovens que são, quando os pais descobrem que eles são LGBT, colocam ele para fora de casa. Coloque-se no lugar deles, tem empatia, tem amor. E aí, eu representei esse promotor no Conselho Nacional do Ministério Público, ele recebeu uma suspensão por 5 dias, e na pandemia, Deus nos deu Mariana. Mariana chegou o ano passado com 1 ano e 10 meses, ela é linda, ela tem os olhos de jabuticaba, ela é maravilhosa, é a razão da nossa vida. E aí entramos com a dupla paternidade, foi para o mesmo promotor e agora ele mudou, falando que perfeitamente possível e que o Ministério Público era favorável. Foi. Mas daí a importância da gente, às vezes, se expor, doutora Terezinha. Eu precisei expor minha vida. Não é fácil expor a vida da gente. Eu precisei expor minha vida pessoal, meus filhos, meu esposo. Eu me expus de forma assim, pública para o país. Para o país. Graças a Deus que quando eu fui eleito, a população capixaba, acho que ela soube entender que o que define o caráter não é a orientação sexual. Então, eu já era casado, todo mundo sabia que eu era gay. Então, fui eleito e, graças a Deus, estou aqui desempenhando um mandato da melhor forma possível. Eu só queria deixar claro, para não ser longo, que eu já me estendi demais, falar para vocês que essa é uma luta constante. Esse prêmio da adoção tardia se deu porque, infelizmente, eu falei isso para psicólogo, para assistente social, porque a cada ano que essas crianças nos abrigos, elas comemoram entre aspas, no aniversário delas, aquele motivo de celebração passa a ser um motivo de dor para elas, porque distancia da possibilidade delas terem uma família, delas serem adotadas. Por isso que nós temos que estimular a adoção tardia. Essas crianças têm amor. Elas têm um amor que é um amor que transborda tudo e todos. Então, por favor, se alguém estiver me acompanhando, se eu puder tocar no coração de uma pessoa que você está pensando em adotar, não carregue esse preconceito de que a criança acima de 6 anos, 5 anos, 7 anos, elas têm amor. E é um amor indescritível. Pode ter certeza. Hoje, antes, eu tinha meu apartamento tudo arrumadinho.
tudo certinho. Achava que eu era feliz. Hoje, eu chego em casa, parede toda suja, tenho que trocar a Mariana, que ela cagou, que o Rodrigo não gosta muito, eu que faço, eu gosto, eu falo, então, trocar a fralda, dar a mamadeira, dar a chuquinha, e fazer ela dormir, ir com eles para o quarto. Hoje, eu descobri o que é felicidade depois que eu me tornei pai. Quero finalizar para vocês, finalizando mesmo, agradecendo mais uma vez, mas deixando uma mensagem assim, para que todos nós passamos a refletir isso. As pessoas, elas perguntam quem nós somos. Nós somos seus dentistas, seus médicos, seus advogados, seus políticos, seus pedreiros, seus motoristas, seus policiais, seus professores, seus administradores, seus contadores. Nós vivemos com vocês. Nós cuidamos de vocês. Nós amamos vocês. Apenas pedimos que nos deixe viver com dignidade. Obrigado. Obrigada, senador, por essa fala tão emocionante, tão tocante, verdadeira, cheia de amor. E é isso que move o mundo, né? Ou deveria mover. Infelizmente, não é isso que assistimos sempre. Como o ser humano pode ser tão desumano, tão cruel, não vendo nas pessoas simplesmente o que elas são, seres humanos, né? Pessoas com as suas perplexidades, com as suas vivências, cada um como é, né? Todos são iguais e todos são tão diferentes e todos são únicos e todos merecem, obviamente, o mesmo respeito, a mesma dignidade, as mesmas oportunidades, né? Então, é muito difícil compreender como isso que é tão óbvio não é compreendido por tantas pessoas, como ainda há esse tipo de postura discriminatória, né? Totalmente sem motivo, totalmente infundada. Não é fácil da gente ver isso, mas como é importante as pessoas, como o senador, se colocarem, se abrirem, se mostrarem, se desnudarem e muitas vezes se violentarem pelo tanto que são violentadas e também por terem que expor a sua intimidade, mas é necessário mesmo, não é? Para que isso venha ao público, para que isso seja falado, para que isso fique escancarado, e quando se fala, se percebe como isso não tem razão nenhuma de ser e tem que ser combatido, e como é importante também ocuparem esses espaços onde podem operar as transformações. Então, que bom que Fabiano está no Senado, podendo mudar um pouco disso. A gente sabe que é uma estrada longa ainda a percorrer, é um caminho duro, difícil, mas imprescindível, e cada pedrinha que vai se colocando vai assentando a parede, né? E nós sabemos que nós somos o que somos porque somos todos. Nós só somos se somos um conjunto, se respeitamos o próximo e se conseguimos ver o mundo como um lugar para todos, e um lugar que possa ser melhor para todos, e não apenas para alguns. Muito obrigada, senador. A sua fala, a sua experiência, a sua emoção nos emociona. O senador, eu sei, tem muitas atribuições, é um prazer tê-lo aqui conosco, uma honra, uma alegria. Fique à vontade, se precisar se retirar, precisa fazer, e se puder ficar conosco, será também um grande prazer. Nós vamos, então, dando sequência, tomando um pouco de ar, respirando um pouco, vamos seguindo agora com o César Santana,
e tem 33 anos, é executivo de vendas da empresa Delivery Direto, nascido em São Paulo, pai da Fernanda, envolvido com a militância sobre a causa trans, desde 2017 realiza palestras sobre os direitos LGBT, família e paternidade trans, os desafios sociais da transexualidade. E em 2018 foi vencedor na categoria de melhor filme no Festival de Cannes com True Colors. César, se puder fazer a sua audiodescrição e seguir na sua fala, será um prazer ouvi-lo. Olá, bom dia. É um prazer enorme estar aqui com esse elenco maravilhoso. Meu nome é César Santana, hoje eu tenho 33 anos, sou pai da Fernanda, que já tem 15 anos. Eu sou um homem branco, vou me audiodescrever aqui, eu estou com uma camisa preta, estou com barba para fazer, eu estou utilizando um boné e ao fundo eu estou aqui no meu escritório, que tem poucas imagens aqui, nada relevante. Como dito anteriormente, eu sou um homem cisgênero, transexual, diferente da configuração cisgênera, que é uma pessoa que se identifica com o seu gênero. Eu não gosto da palavra do gênero biológico, porque a construção de gênero é uma construção humana, somos nós que determinamos o que é masculino, o que é feminino, e todo ser vivo é um ser biológico, né? Então eu sou meio contra essa fala de gênero biológico, porque todo gênero é biológico e toda construção de gênero é social, né? Falando um pouco para vocês sobre a minha história até aqui, para quem não entende, para inserir todos nesse assunto, uma pessoa transexual é uma pessoa que não se identifica com o seu sexo biológico, né? Então, na minha história, eu nasci e fui identificado como menina, percorri toda a minha história até os meus 27 anos, ainda exercendo essa performance feminina, né? A minha filha, ela nasceu quando eu tinha 19 anos, então durante bons anos ela conviveu com uma mãe, né? E quando ela tinha 9 anos de idade, eu iniciei a minha transição para o gênero masculino. Muitas pessoas me perguntam como que foi esse processo para minha filha, né? Ela tinha pouca idade, ela tinha apenas 9 anos, e não foi uma informação que foi jogada, né, no colo dela sem nenhuma referência, né? Desde a sua pouca idade, desde que a Fernanda já tinha capacidade de entender as palavras, e eu sempre a estimulei o raciocínio crítico, sempre dei todo tipo de informação para ela, para que ela pudesse entender essas diferentes diversidades, né? O que eu passei para ela desde a sua primeira infância foi que ela pudesse entender que o que acontece dentro da casa dela, né, a família que ela tem, não é um padrão para a família, para a diversidade que existe no mundo. A primeira sociedade de uma pessoa é a família. Então é muito importante que a gente prepare esses indivíduos, nós que somos responsáveis pelo desenvolvimento de outros seres humanos, é muito importante que a gente prepare esses serzinhos, né, essas crianças, para que elas encontrem a diversidade no mundo, a diversidade que há no mundo, sem nenhum tipo de estranhamento, né, sem nenhum tipo de rejeição ou de resistência. E foi isso que preparou a minha filha, para que ela entendesse todo tipo de configuração de ser, e também para que entendesse as minhas próprias mudanças. Então, quando ela tinha 9 anos de idade, eu tive essa autopercepção de que todo o desconforto que eu carreguei durante toda a minha infância, ele tinha um nome, e esse nome era transtorno de identidade de gênero, e a partir daí eu comecei a buscar, a trilhar um caminho de cura, né? Eu comecei a receber atendimento psicológico, foi um acolhimento muito saudável, muito respeitador, e isso só aconteceu porque dentro do quadro de pessoas que me acolheram, existiam pessoas que também eram transexuais, e nesse ponto eu encaixo muito com uma fala do senador Fabiano, de que é necessário que dentro dos nossos poderes legislativos, executivos, judiciários, existam pessoas
que entendam essas demandas, que entendam essas vivências, para que aí sim a gente possa ter atendido as nossas demandas. Por mais que exista empatia, é muito distante a realidade de quem vive da realidade de quem apenas acompanha, né, essas necessidades. Então, esse meu acolhimento foi muito tranquilo para o início do meu processo de transição para o gênero masculino. Depois que a minha médica, que é a minha psicóloga, deu a liberação para que eu pudesse fazer a aplicação dos hormônios, para que eu pudesse adquirir os caracteres com o gênero que eu me identifico, aí eu percebi, poxa, eu preciso conversar com a minha filha sobre isso. Antes disso, eu já tinha passado para ela várias referências de pessoas transexuais, para que ela não tivesse essa sensação de que isso só estivesse acontecendo com ela, para que ela não tivesse essa sensação de que isso é um problema, que ela se sentisse isolada nessa situação. E isso foi com que desse mais estrutura para ela, para entender que é um processo natural, que algumas pessoas passam por ele e que está tudo certo. E aí, então, quando eu conversei com a minha filha, eu levei ela para passear, a gente foi num restaurante, e aí depois disso eu falei assim, olha, filha, lembra daquelas pessoas que eu mostrei para você, que fizeram essa transformação e tal? Ela, sim, lembro. Então, eu vou passar por esse mesmo processo. E eu fiquei muito com medo da reação dela, apesar de saber da educação que eu dei para ela, porque várias pessoas ao meu redor, pessoas da minha família, trouxeram essa problemática. Nossa, mas como que vai ser para ela? Ela é uma menina e agora você vai fazer essa transformação? Será que isso não vai gerar nela um desconforto, um estranhamento do próprio gênero, no próprio desenvolvimento? E eu fiquei carregando aquilo por muito tempo, até que eu falei com ela, trouxe à tona esse próximo passo da minha vida, e ela falou, tá bom. Aí eu falei assim, não, peraí, não pode ser algo tão simples assim. Fer, você tá entendendo o que eu tô te falando? E ela falou assim, eu entendi, agora você vai ter barba. Foi uma coisa muito simples, muito natural, porque é simples, é natural. Quando a gente traz um assunto para uma criança, fazendo com que ele seja um assunto delicado, um assunto problema, ela vai entender que aquilo é um problema, que aquilo é um assunto delicado e vai criar naturalmente uma resistência com relação a isso. A criança é um quadro branco, onde a gente pinta basicamente o que a gente quer. Ela não vem com nenhum esboço pré-definido. E essa reação dela, na verdade, era o que eu já deveria ter esperado desde o começo, né? E aí, a partir daquele momento, eu comecei a fazer o uso dos hormônios masculinos, comecei a adquirir os caracteres masculinos. Ela foi, inclusive, a primeira pessoa a identificar o crescimento de barba no meu rosto. Isso foi numa mesa de jantar, ela falou assim, olha, já tá nascendo barba. E a gente se felicitou demais com essas mudanças, porque uma pessoa satisfeita, uma pessoa feliz, ela reverbera isso no seu meio social. Ela expande isso. E uma pessoa feliz, ela não perde tempo criticando e rejeitando a decisão de outras pessoas. Ela se satisfaz com a felicidade de outra pessoa, né? Então eu me satisfaço demais com toda a experiência, com toda a felicitação do senador, do Dr. Fabiano. Eu fico muito emocionado com a sua fala. É realmente muito importante a gente expor as nossas vivências e é muito delicado também para mim, como uma pessoa trans, expor a minha vivência, porque se você pegar nos dados estatísticos, a expectativa de vida de uma pessoa trans é de 35 anos. Hoje eu tenho 33, esse ano eu faço 34, isso significa que essa pessoa que vocês estão conhecendo hoje, pela expectativa média de vida, tem só mais um ano de vida. É bizarro pensar dessa forma, mas essa é a nossa realidade. Uma outra fala do senador, que é muito importante, geralmente uma pessoa LGBT, ela começa a performar a sua orientação afetiva ou a sua identidade de gênero na fase adolescente. E é nessa fase que 86% das pessoas LGBT são postas para fora de casa. Essas pessoas, elas são cerceadas do desenvolvimento educacional, do desenvolvimento social. E isso reflete em outra estatística bizarra: 90% da população trans tem como meio de sobrevivência a prostituição.
Então, nós, pessoas LGBTs, nós, pessoas trans, somos colocados precocemente à margem da sociedade. Isso reflete numa desumanização. Isso reflete numa invisibilização de nós como seres humanos. E aí a gente precisa de uma validação social 3, 4, 5 vezes mais do que uma pessoa cisgênera, do que uma pessoa heterossexual, e é por isso que a gente se esforça tanto, e é por isso que eu me emociono tanto com o relato do senador, de buscar essa validação social, e chega a ser absurdo um promotor, um juiz, determinar que uma pessoa não pode ser pai, que uma pessoa não pode ser ela mesma. No processo transexualizador, que é um protocolo do SUS, existem algumas obrigatoriedades. E um ponto muito importante é que esse processo transexualizador, esse protocolo do SUS, ele foi escrito, ele foi feito, elaborado por pessoas cisgêneras, porque não tem no corpo de pessoas que compõem, que escrevem essas leis, esses protocolos, pessoas transexuais. E aí, nesse processo, existem algumas obrigatoriedades que você é obrigado a passar por 2 anos de avaliação médica, psicológica, endocrinológica e psiquiátrica. É um absurdo no meu ponto de vista. Eu super acho necessário que exista, sim, uma avaliação, porque existem diferentes idades para você iniciar a sua transição de gênero. Mas quando você já tem uma pessoa adulta, uma pessoa que já tem várias validações do Estado, né? No meu caso, por exemplo, eu tenho CNH, eu posso dirigir. Por que eu sou obrigado a passar por esses 2 anos de avaliação psiquiátrica, normalmente avaliado por uma pessoa cisgênera? Ou seja, eu preciso de um carimbo, eu preciso da aprovação de uma pessoa cisgênera para me identificar como uma pessoa trans e poder fazer outros processos. E existem demandas completamente diferentes dentro da sigla LGBTQI, né? A maior parte das demandas LGBT são demandas que lutam por dignidade, por respeito, pelo direito de exercer o seu amor, o seu afeto, a sua posição social como pai, como mãe, como 2 mães, como 2 pais. E as demandas das pessoas trans são demandas muito diferentes. Nós buscamos por retificação do nome, nós buscamos por atendimento hormonal, atendimento psicológico, nós buscamos por cirurgias, né? E sempre quando fala nesse assunto cirurgia, eu escuto todo tipo de comentário de que o Estado não tem que bancar, não tem que financiar esse tipo de tratamento, né? E aí eu fico pensando, o Estado ele tem que financiar sim, ele tem que participar sim desses financiamentos. Porque, por exemplo, eu ouvi um comentário numa reportagem que foi ao ar na semana passada de que um cidadão ele paga o imposto não é para uma pessoa transexual tirar suas mamas, né? É algo totalmente preconceituoso, totalmente transfóbico, só que fica mascarado como se fosse um cidadão de bem. E aí eu volto com uma outra ótica. Por ano, veja bem, por ano, cerca de 1.000 homens cisgêneros precisam da cirurgia de faloplastia por falta de higiene do seu órgão genital. E aí eu devolvo a pergunta, o Estado ele tem a obrigação de financiar sei lá, custear uma cirurgia, um tipo de tratamento por falta de higiene de uma pessoa, né? Então, existem discursos, existem argumentos que não são argumentos válidos, que não são argumentos razoáveis, são argumentos que apenas procuram mascarar, deixar por trás da sua natureza transfóbica, né? Então, como eu te falei, são demandas completamente diferentes. Uma outra questão que eu gosto muito de tratar aqui, no ano de 2018, o STF ele determinou que a pessoa transexual ela poderia diretamente no cartório fazer a retificação do seu nome e do seu gênero, sem a necessidade de um processo judicial para isso, né? E aí eu enxergo isso como um remédio social, do constrangimento social, quando a gente precisa apresentar algum tipo de documento,
né? Então, essa decisão resolve esse constrangimento social. Porém, é um direito completamente elitizado, porque para você fazer todas as retificações de todos os seus documentos, o custo que você tem para fazer essas retificações é altíssimo. Eu fiz um orçamento das minhas retificações, dos meus documentos, ultrapassa o valor de R$ 1.600. Então, apesar de ter acesso, eu não tenho direito, aliás, apesar de ter o direito, eu não tenho acesso, porque se a gente tem uma população que 90% dela está voltada na prostituição, como que você vai exigir que essas mesmas pessoas paguem um custo tão alto para ter essa retificação do seu nome, do seu gênero? Então, assim, é um direito para inglês ver, basicamente, né? Um outro ponto é o princípio da isonomia. O Estado, ele precisa tratar de maneira isonômica. Eu acredito que todos entendam aqui esse princípio, mas eu vou reportar aqui. O princípio da isonomia é você tratar os iguais como iguais, os desiguais como desiguais, à medida da sua desigualdade, né? Então, por exemplo, quando eu faço a retificação do meu gênero no meu documento civil, eu perco alguns acessos. Eu perco mais do que eu ganho. Eu resolvo o problema do constrangimento social, mas, por exemplo, para vocês, quando eu faço a retificação para o gênero masculino, alguns laboratórios, alguns exames que são determinados para o gênero feminino, eu não posso fazer. E é um absurdo, porque o meu corpo continua o mesmo, eu continuo com os mesmos órgãos internos. Então, se eu vou fazer um exame ginecológico, o laboratório ele não aceita, porque no meu documento eu estou com o gênero masculino. Olha como é absurdo. Então eu resolvo o problema social, mas eu causo outros problemas, né? Se eu for fazer, por exemplo, um concurso público, se eu quiser, por exemplo, ser delegado, a estatura de corte para o gênero masculino é de 1,65 m, se eu não me engano. E eu tenho 1,63 m. Então, como uma pessoa transexual, eu me prejudico, né, por eu não poder ter acesso a esse concurso público. E se a gente for avançar aqui, a gente tem várias outras demandas que o legislativo ele não nos enxerga com esse princípio da isonomia. Se eu for, não pretendo, né, mas se eu for encarcerado, se eu tiver retificado para o gênero masculino, eu vou para uma penitenciária masculina. E aí eu tô exposto a toda sorte de violência. Imagina uma pessoa transexual numa penitenciária masculina. Existe sim um decreto que as penitenciárias devem ter uma ala para que pessoas trans, mas a gente sabe que na prática isso demora muito para acontecer. A gente tem casos de mulheres transexuais que foram presas na cela masculina e elas sofreram todo tipo de violência, tiveram seus cabelos raspados, sofreram tortura, violência, estupro, né? Então, é o que eu falo, o legislativo, o judiciário, ele não amadureceu, ele não avançou ainda nas demandas na minha vivência, demandas necessárias para a população trans. E por conta disso, eu, sabendo disso, né, tendo acesso a essa informação, eu ainda não fiz a retificação do meu nome e do meu gênero, porque eu entendo que eu me prejudico mais do que resolver apenas o constrangimento social na hora de apresentar um documento. E eu, por ter um amadurecimento com relação à minha transexualidade, eu tenho uma estabilidade emocional, eu consigo lidar com esse constrangimento social, que para mim ainda não é um constrangimento, né? Então, sempre quando eu vou a um prédio, a uma portaria, ou quando eu preciso apresentar um documento, eu uso isso como um instrumento pedagógico para explicar para as pessoas o que é uma pessoa transexual e que sim, no meu documento está escrito lá o nome e tem uma aparência, mas no meu nome, o meu nome social e a minha aparência é diferente, né? Mas são pontos que a gente precisa enxergar, que a gente precisa levantar demandas, e a gente só vai conseguir levantar essas demandas, essas mudanças, se dentro do corpo legislativo, judiciário, e dentro das escolas, e dentro de todos os espaços, nós tenhamos essa diversidade. E nós possamos enxergar, com esse princípio da isonomia, como que a gente atende essas necessidades, essas demandas, né? E a minha história como pai, ela não, né? Eu sempre costumo dizer que a minha história como pai, ela se iniciou sendo mãe da minha filha, o que é um prazer. Eu acredito que seja um privilégio para mim poder ter gestacionado a minha filha,
ter sentido ela mexer, ter amamentado ela durante 1 ano e 8 meses. A Fernanda amamentou até 1 ano e 8 meses. É um privilégio para mim. E a gente criou um vínculo tão forte por conta dessa história. E a Fernanda é um ser humano que hoje ela é preparada para viver nessa sociedade diversa. Ela tem um posicionamento muito coerente com a educação que ela teve. Hoje ela já tem 15 anos e eu já consigo ver resíduos dessa educação nos posicionamentos dela. E eu até costumo dizer que é ela que deveria estar aqui, porque ela tem uma fala muito bem sólida, muito bem posicionada, e é muito importante trazer isso à tona. Até olhando aqui uma pergunta que surgiu, a retificação do nome e do gênero, existe, quando você faz a retificação do nome e do gênero no seu registro civil, existe um espaço, uma observação que é colocado que essa pessoa fez essa retificação por ser uma pessoa transexual. Mas nos documentos civis, na CNH, no RG, no CPF, não existe essa observação, né? Fica apenas no registro civil, né? Mas assim, fica essa observação, mas essa observação de fato não é utilizada para nada, né? É só para constar a razão dessa retificação. E hoje nós temos um outro remédio, que é o uso do nome social, que muitas vezes é ignorado, né, por falta de orientação, por falta de treinamento. Um exemplo que eu dou recente, para fazer o cadastro para tomar a vacinação, né, do Covid, você tem ali a opção de utilizar o nome social, mas o nome que é impresso na ficha é o nome de registro civil, né? E por 2 vezes, eu já tomei as 2 doses da vacina, por 2 vezes eu tive que explicar para as pessoas que me atenderam o porquê dessa diferença entre, né, entre o nome de registro e a minha aparência. E muitas vezes algumas pessoas elas não têm a orientação básica do que é uma pessoa trans, e isso pode acarretar em vários outros problemas. As pessoas algumas vezes já até, sei lá, me passaram a sensação de que eu estava fraudando aquele documento, e é muito problemático isso, né? Mas é muito bacana trazer essas experiências, principalmente para esse corpo, para essas pessoas, para esses convidados que estão participando aqui. Eu acredito que no seu meio social isso possa reverberar de alguma forma, e que eu espero que vocês sejam instrumentos, né, dessas mudanças, para que a gente consiga trazer realmente uma sociedade cada vez mais acolhedora, né? E aí eu falo que uma pessoa cisgênera, ela é uma pessoa que pode ser uma pessoa cisaliada à luta trans, né? Você não precisa necessariamente ser trans para lutar contra todo tipo de transfobia, mas sempre que você tiver oportunidade, traga uma pessoa transexual ao centro da conversa, para que você possa realmente enxergar e trazer essas demandas de forma que nós consigamos passar essas realidades, essas vivências, né? A gente sabe que existem inúmeras demandas, né? Mas que essas demandas elas vão sempre surgir cada vez mais, porque a sociedade ela avança, né? Ela evolui, e a gente precisa melhorar também, principalmente os órgãos que estão mais engessados, né? Os legislativos, os judiciários são órgãos que precisam da provocação do Estado, né? A gente sabe disso, que precisa, o judiciário, o Estado, ele precisa ser provocado para que a gente consiga alcançar ali uma mudança. Eu agradeço demais, né? Se ainda surgir alguma dúvida, se ainda tiver alguma curiosidade, né? Eu sei que é um assunto razoavelmente novo para algumas pessoas, mas eu coloco aqui à disposição as minhas redes sociais. Se, por exemplo, vocês procurarem no Instagram, colocarem na busca paternidade trans, lá o meu canal está aberto para todos que tenham o interesse, né, de avançar nesses temas e também de estabelecer novas parcerias, né? Eu acredito que a gente, como o senador falou, a sabedoria ela está na repetição, né? A gente precisa falar para naturalizar, para pertencer a todos esses espaços. Eu agradeço demais e fico aqui à disposição sempre com o canal aberto, a porta aberta para todos esses eventos que são muito, muito necessários. Obrigado. Nós que agradecemos, César, mais uma fala tão emocionante, tão verdadeira, tão sensível,
trazendo e compartilhando conosco essa realidade que, de fato, é distante da grande maioria, e é preciso saber, é importante conhecer, assim, no mínimo, para que as pessoas deixem de falar opção sexual, né? Como alguém optaria por passar por todo esse périplo? Obviamente, se pudesse escolher, não escolheria o caminho mais difícil, o caminho do sofrimento. Você, claro, é uma pessoa iluminada, soube enfrentar e levar essa situação, especialmente em relação à filha, de uma forma tão linda, de uma forma tão leve, mas nós sabemos que não é assim no geral, né? As pessoas passam por muito sofrimento, e sabemos, como você falou, de pessoas que não são aceitas em casa, são colocadas para fora e colocadas, obviamente, no submundo, né? Para passar as piores agruras. E é importante, muito importante, que essas falas venham, para que as pessoas em contato com essa realidade mudem, né, a sua visão. Quer dizer, é uma visão cega, porque, na verdade, não conhecem, tem um preconceito, e é pré porque não conhecem, mas já tem a ideia formada, né, sobre algo que não tem ideia. Então, é importante. E você também trouxe a questão dos espaços plurais, né? É muito importante que haja, na verdade, até uma reparação social para que as pessoas todas tenham o seu espaço, né? Nas instituições. As instituições que representam o povo, elas têm que representar o povo na sua inteireza. Nós temos pessoas diversas, então os seus representantes têm que ser também diversos, para que elas atendam a sua missão, que é servir o público, vai servir da forma adequada, de acordo com as necessidades e as realidades de cada um. Muito obrigada por você vir compartilhar conosco dessa forma tão doce, e nós queremos sim que a Fernanda venha para falar para a gente também, queremos conhecê-la. O senador teve que sair, como sabemos, o Senado está em atividade muito intensa, ele deixou o grande abraço dele a todos, e nós agradecemos. Foram aqui no chat muitos elogios à fala dele, também a do César, e nós só temos mesmo agradecimentos por podermos enriquecer os nossos conhecimentos. Nós vamos agora, então, ouvir também o Ismael dos Anjos, que é mestre em fotografia documental pela Universidade de Artes de Londres, jornalista da Universidade Federal de Minas Gerais, consultor sobre masculinidades, equidade de gênero e raça, cofundador do Instituto de Defesa da População Negra, dirigiu recentemente o documentário Origens, sobre memória e ancestralidade, para o UOL. Também coordenou o projeto Silêncio dos Homens, pesquisa e documentário que abordam as construções sociais dos homens no Brasil. Também ele trará a sua vivência, a sua experiência, para enriquecer ainda mais nossos conhecimentos. Peço também, Ismael, que você faça a sua audiodescrição e, na sequência, a sua fala. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite, agradeço muito a fala do César, a fala do senador que me precederam, muito bom ouvi-los, e agradeço a todos que estão aqui nos ouvindo. Bom, meu nome é Ismael dos Anjos, eu sou um homem negro, ainda que de pele clara, estou na minha casa, no meu escritório, atrás de mim existem alguns livros, tem uma máscara Zulu ali atrás, eu tenho um cabelo Black Power, estou usando um fone de ouvido que cobre minhas orelhas, uso óculos, também arredondados, uma barba e visto hoje uma camisa azul, assim como Terezinha e o senador também estávamos. Não houve combinado sobre as camisas azuis, porém o memorando foi aceito mesmo assim. Bom, gente, muito obrigado pelo convite. Depois de ouvir tantas falas, né, tão importantes, até fiquei pensando sobre onde começar. Bom, eu sou pai do Francisco,
Francisco tem 7 anos de idade hoje. Mas ao contrário do que muita gente sempre esperou da paternidade, eu não cumpri alguns desses requisitos. A gente costuma falar que na paternidade clássica existem 3 P's: procriar, prover e proteger. Eu não procriei. Eu conheci meu filho com 1 ano e meio. O Francisco é meu filho sócio-afetivo. Eu sou um pai sócio-afetivo. Isso não me torna menos pai. Sou eu quem cuido. Estou aqui com minha companheira Juliana. É a gente que educa e a gente está nesse processo. No entanto, à luz da lei brasileira, eu não tenho uma função oficial. Ainda no meu nome não está na certidão do meu filho. A partir dos 12 anos ele pode ser consultado para isso. Então tem um reloginho batendo na minha cabeça. E a gente vai construindo isso. Eu sou também membro do Balaio de Pais, que é um grupo que discute paternidades, que tem um podcast sobre paternidades, e faço parte também do Paternando, que é um dos grupos de paternidade que bota muita gente para conversar, tanto no Facebook quanto no WhatsApp, nessa discussão. Nesse sentido, talvez eu queira fazer uma fala mais breve, pensando em alguns dos marcadores que eu acho que também são importantes da gente trazer nessas multiplicidades, né? Quando a gente fala de paternidade no Brasil, a gente está falando também de ausências. A gente também está falando de 5,5 milhões de crianças sem nome do pai sequer na certidão e outras tantas que têm o nome do pai na certidão, mas não muito além disso, né? Não no convívio, não nos cuidados. Nesse sentido, eu acho que essa é uma conversa indissociável da conversa sobre masculinidades no Brasil. O que eu quero dizer com isso? O senador trouxe tão bem, né, a questão da população minorizada. Apesar de sermos 56% da população, nós negros somos uma população minorizada, ou seja, uma maioria que não detém os poderes, né? Então a gente está numa posição minorizada socialmente. E nesse sentido, um bom caminho para a gente pensar em paternidades, não só múltiplas, mas no plural, é a gente entender que não somos todos iguais, como várias vezes a gente fala. A gente tem diferenças e a gente pode se cuidar, se respeitar, na medida que essas diferenças existem, né? Então, nesse sentido, eu sempre ouço, por exemplo, quando eu falo sobre o cuidado como uma das chaves para a transformação da paternidade, tanto o cuidado de si, quanto o cuidado do outro, quanto o cuidado do ambiente ao redor, eu sempre ouço falar: homem não cuida. E eu gosto de perguntar: de que homem que a gente está falando? Porque, por exemplo, entre as famílias de baixa renda, e especialmente no Brasil, sabemos que a maioria dessas famílias são negras, é muito comum que o mais velho, seja ele homem ou mulher, exerça funções de cuidado. A mãe está fora, trabalha, faz jornada dupla, faz jornada tripla, e cabe ao mais velho limpar, cuidar, fazer o que precisa ser feito. Isso não deixa de ser coisa de homem, mas em algum momento a gente passa um recado para esse menino que está crescendo, que aquilo não é mais coisa de homem, que aquilo não é bem visto, que aquilo não é bem-vindo. Nesse sentido, a gente tem algumas coisas que a gente precisa ter em mente. Que recados que a gente passa para os pais no Brasil, né? Quando a gente tem, por exemplo, por lei, o mínimo de 5 dias de licença de paternidade, 20 para as empresas que são cidadãs, a gente está passando um recado bem claro. Seu lugar não é aí. Não é ao lado do filho ou filha que acabou de nascer, não é ao lado da família que está nascendo. Seu lugar é de volta aqui, no trabalho. 60% dos pais no Brasil não acompanharam sequer o nascimento dos próprios filhos. Então a gente tem muitas coisas para endereçar socialmente, que começa não só na responsabilização, mas em entender que esse cuidado é um cuidado coletivo. Seria ótimo se o senador estivesse aqui, porque tenho certeza que ele teria muito a falar a esse respeito, mas no Congresso Nacional a gente tem mais de 30 projetos de lei que derivam sobre licença paternidade aumentada ou sobre licença parental, né? Nos países com maiores índices de desenvolvimento humano, normalmente a licença é parental, unissex. Existe uma previsão legal de meses que a mãe tira, meses que o pai tira, em caso de casais heterossexuais, mas também vale para os casais homoafetivos, e outros que a família pode escolher como usar. Nesse sentido, pensando tanto em paternidade de pessoas negras, quanto paternidade de socioafetiva, que é o meu caso no Brasil, eu entendo que a gente precisa ressignificar o que vem antes desse pai. Se a gente está falando que o lugar dessa pessoa não é em casa, o trabalho é a principal coisa. Se os homens, dentro da pesquisa do silêncio dos homens, a gente tem um levantamento de que 70% de nós
acredita ou foi ensinado que é preciso ser provedor, mas as mulheres chefiam 42% dos lares brasileiros, tem muito homem se achando menos homem, tem muito pai se achando menos pai, menos homem, por conta disso. Nesse sentido, a gente precisa ressignificar as noções de sucesso. Sucesso não está disponível para todo mundo se a gente imaginar que é só o topo do ranking, o topo da pirâmide ou o pódio. Não tem linha de chegada para o que a gente está fazendo um passo de cada vez, um passo depois do outro, e a gente tem que pensar que dá para ser bem sucedido nas escolhas que a gente faz dentro de casa, nas escolhas que a gente faz nas relações, nas escolhas que a gente faz nos compromissos que a gente assume. Nesse sentido, e sem querer me alongar muito mais nisso, eu entendo que precisamos todos estarmos conscientes sobre o que estamos fazendo para permitir que essas pessoas sejam pais em sua completude. Quando a gente pensa em paternidade e maternidade negra no Brasil, antes da gente pensar em fruição, antes da gente pensar em cuidado, a gente está pensando em sobrevivência. A cada 75 pessoas assassinadas no Brasil, a cada 100 pessoas assassinadas no Brasil, 75 são negras. Quando a gente pensa em índice de feminicídios, ele cresceu 61% nos últimos 10 anos entre mulheres negras. Cresceu menos de 2% entre mulheres não negras. Então, no Brasil, não importa de que dados estejamos falando. Pode ser sobre gênero, pode ser sobre paternidades, sobre maternidades. A gente está falando também sobre dados que precisam ser encarados à luz da raça. A gente precisa entender que isso estrutura todas as escolhas, todas as políticas e todas as ações que a gente tem no Brasil. E se a gente quer verdadeiramente ser antirracista e não só ter um selinho, a gente precisa endereçar isso em todas as políticas e decisões que a gente toma. É só isso que eu queria dizer de fala inicial. Estou aberto para perguntas, quero ouvir mais, trocar mais com vocês. Obrigada, Ismael, que boa história também você nos traz, né? Essas vivências de paternidades afetivas que são tão comuns e que fazem uma função tão importante, né, na vida de tantas pessoas, e mostrando que nós somos todos diferentes, mas de certo modo iguais, e que cada um a seu modo faz a história da humanidade, né? Nós temos muitos elogios, essas partilhas são muito importantes para todos, né, encontrarem a melhor forma de viver em sociedade. E até nós temos aqui uma pergunta que vai nessa linha, que é do nosso colega juiz e também membro da Comissão de Equidade, o Ricardo Mendonça Cardoso, que ele pergunta, dentro desse ambiente tão preconceituoso que ainda vivemos, como as famílias e a comunidade podem apoiar o desenvolvimento de crianças e adolescentes LGBTQIA+. Eu vou passar primeiro a pergunta para o César e depois para o Ismael, e agrego também como cada um, na sua individualidade, pode também apoiar o desenvolvimento, né? Que o Ricardo pergunta sobre famílias e comunidade, e cada um de nós também como pessoa, né? O que pode fazer. Então, se o César puder começar comentando. Claro, sem dúvida. Bom, o que nós podemos fazer como sociedade para apoiar crianças, né, e adolescentes? Bom, acho que o primeiro passo para isso é entender que, pelo menos assim, na minha área de fala, né, crianças trans existem. Né? Uma criança trans, ela não nasce com 18 anos. Né? Uma pessoa trans, ela não nasce com 18 anos e, opa, agora eu sou... Crianças trans existem. A minha noiva, ela é professora, a minha mãe é professora e minha cunhada é professora. E eles lidam com crianças muito novas, né, com cerca de 8, 9 anos, e a minha noiva, ela tem um relato muito delicado, muito sensível de um dos alunos dela, né, não vou expor aqui, mas um dos alunos dela que é lido socialmente como menino, e que já verbaliza ser uma garota, ser uma menina.
para ela é muito delicado, porque ela, como professora, ela não tem a possibilidade de tratar esse assunto como ele deve ser tratado, com a sensibilidade que ele merece. Ela, como professora, não pode convidar os pais e iniciar esse diálogo com as famílias e preparar essas famílias para lidar com essa criança que nitidamente é uma criança trans, né? Essa criança ela está no seu meio familiar com uma família muito religiosa e eu já consigo prever todos os desafios que essa criança vai enfrentar ao longo do seu desenvolvimento. E aí a gente pode resultar num adolescente e num adulto provavelmente não tão bem desenvolvido, né, com alguns traumas, provavelmente, com sequelas desse desenvolvimento não tão bem orientado como poderia ser. E eu acredito que nós, como sociedade, podemos ajudar essas crianças e esses adolescentes compartilhando esses conteúdos, reverberando. Se a gente não tem a possibilidade de diretamente orientar essas famílias, essas crianças, por conta das nossas posições, por conta da nossa falta de acesso, ou até mesmo por perceber que aquela família pode ter algum tipo de resistência, o que a gente pode fazer como sociedade é trazer esse assunto, né? Então, quando a gente, né, como professor, né, se nós possamos nas escolas falar sobre todo tipo de diversidade, que a gente inclua a diversidade LGBTQI, né, que a gente possa falar sobre, não, assim, não que seja um assunto mais importante ou menos importante, mas do mesmo jeito que a gente fala sobre racismo na escola, a gente também deve falar sobre a diversidade na sua orientação afetiva, na sua identidade de gênero, né, e que antes disso, o que antecede esse passo é no legislativo quebrar essa base tão conservadora, porque, querendo ou não, são eles que permitem, né, a fala, né, nesses espaços, né. Eu lembro que quando esqueci o nome agora, a lei de diretriz, né, que norteia as bases dos professores foi discutida no Senado, se eu não me engano, a palavra gênero foi buscada de maneira tão aleatória que foi até localizada gênero textual e essa palavra foi barrada porque o medo dessas pessoas falarem sobre a palavra gênero chegou ao fato ao ponto de gênero textual ter sido barrado nessa lei de diretriz e base dos professores. Então a gente precisa sim colocar representantes que representam o povo, e o povo é diverso, o povo é negro, o povo é mulher, o povo é LGBT, né? Então, antes da gente chegar até as famílias, antes da gente chegar até a segunda sociedade, que é a escola, onde os professores tenham a possibilidade acadêmica de falar sobre todo tipo de diversidade, a gente tem que chegar no Estado, a gente tem que chegar no legislativo, porque querendo ou não é ele que norteia as nossas discussões como sociedade, né? E nós, como os indivíduos, né, a gente pode compartilhar esses conteúdos, naturalizar esses temas, tocar repetidamente nesses assuntos, para que a gente consiga pulverizar, né, essas informações. E eu acredito que uma boa parte do que a gente como indivíduo, né, consiga fazer esteja nesses pequenos compartilhamentos, nessas pequenas pulverizações dessas informações. E lógico, né, a gente tem aqui o Estatuto da Criança e do Adolescente, mas antes disso nós temos a nossa Constituição, né, e a nossa Constituição garante que todos nós sejamos tratados sem nenhum tipo de preconceito, e vão tentar utilizar esses instrumentos para poder chegar até os caminhos de fato, né? Mas eu acredito que como indivíduo, como pequenos membros da nossa sociedade, o fato de trazer esses assuntos à tona já seja um grande instrumento de mudança do nosso micromundo, né, da nossa microsociedade, para que a gente consiga ter ali uma diminuição, né, dessa desumanização, dessa marginalização das pessoas que de forma completa, né, pertencem a essas minorias que, se somadas, são maiorias. Obrigada, César. Ismael queria comentar também? A exposição do César é muito boa. Só queria adicionar o seguinte:
Até os 3 anos, principalmente, as crianças são não verbais, então estão mirando no que vem a gente fazendo, mas isso continua depois, né? Então, acho que é super importante a gente pensar no exemplo. A gente fala em ter uma inclusão, por exemplo, de crianças e jovens LGBTQIA+, a gente podia pensar na nossa inclusão nesse universo. Quem são essas pessoas que nos cercam? Em que ambientes a gente está inseridos? Que tipo de mundo a gente está mostrando e deixando nossos filhos fazerem parte? Porque muitas vezes a gente está cerceando a possibilidade dessas crianças entenderem na prática o que é diversidade, que existem essas outras maneiras de ser e estar no mundo. Então, eu diria para a gente olhar muito para nós, como adultos, pensando onde estão as pessoas ao nosso redor e o que a gente pode fazer para oferecer esse ambiente, se incluir no mundo que nos cerca e não o contrário. E isso se estende para os nossos filhos e filhas também. É verdade, né? As crianças, elas agem por imitação, e eu acho que a gente tem que ser muito vigilante com o próprio comportamento, com as próprias falas, porque todo mundo se diz não preconceituoso, mas se começar a observar bem, todo mundo tem um pouco, né? Então, a gente tem que se vigiar o tempo todo e ter cuidado, né? Como a gente age. E também tratar, né, desses temas sempre para justamente naturalizá-los, né? Para que os nossos filhos imitem o melhor de nós, né? E não o pior. Aqui também no chat, a Bettina Rosengarten, ela comenta, né, de que aqui ela ouviu coisas que não sabia, sobre o nome social, por exemplo, nome de registro, e que deveria haver maior divulgação em campanhas, né, que seria importante esses temas serem tratados na grande mídia, através de campanhas. Como é que vocês veem isso? Vamos começando de novo pelo César. É muito importante, assim, trazer esses assuntos e discutir sobre isso, né? Essa questão, por exemplo, do uso do nome social, basicamente só conhece quem busca essa informação, né? Então é por isso que a gente precisa compartilhar esses assuntos, compartilhar essas informações, porque eu já tive várias oportunidades que pessoas transexuais me procuraram para saber como que é feito esse processo, como que é feita essa inserção, e o que eu sinto, na verdade, é que mesmo com o uso do nome social, esse nome social não é respeitado. Eu já abri um protocolo na ouvidoria de um hospital, porque lá se fazia uso do nome social, assim como é determinado por lei em todos os espaços de atendimento público, e mesmo com o uso do meu nome social na ficha, o corpo de enfermagem, né, o corpo de médicos que me atendeu não fez uso desse nome. E aí eu falei assim, poxa, não faz o menor sentido, porque você tem na mesma ficha o nome social e o nome de registro. Para quê? Né? Porque por hábito, ou por falta de treinamento, por falta de orientação, o corpo médico, o corpo de enfermeiras, utilizou apenas o nome de registro, né? Então, assim, por que você tem um instrumento se ele não é utilizado? Né? Por que você vai dar acesso a uma solução se você de fato não vai utilizar ela? Né? Então é muito importante que haja assim, não só o instrumento, mas que esse instrumento seja instrumento passado, essa informação. É necessário que a gente faça um treinamento, uma reciclagem, todo tipo de orientação para que as pessoas que tenham esse contato com a pessoa trans sejam pessoas acolhedoras, né? Pessoas que possam entender essas demandas, mesmo que superficialmente, né? Da oportunidade que eu tive nessa época de vacinação de Covid, as duas doses que eu tomei, foi uma surpresa para as pessoas que me acolheram, né? No momento da vacinação, ter ali um nome de registro diferente da aparência social.
E essas pessoas se sentiram constrangidas por me chamar pelo nome que está ali no cadastro, e elas não têm culpa disso. É o sistema que está falho, né? Elas falaram assim, ai, desculpa, eu não tenho nenhum preconceito. Eu falei, não, fica tranquila, relaxa. Eu sei que você está me chamando assim porque esse é o nome que está cadastrado aqui e você não tem culpa disso, né? Mas que bom que a gente teve essa oportunidade de falar sobre isso, né? Que bom que você teve essa experiência com uma pessoa trans, porque pode ser que outras pessoas trans venham aqui e essas pessoas não tenham esse amadurecimento, essa estrutura emocional para lidar com esse tipo de constrangimento, né? Que bom que isso aconteceu comigo, que estou aqui com você, com essa oportunidade de falar, né? É esse trabalho pedagógico, é esse trabalho de formiguinha que a gente faz todo dia quando vai fazer qualquer coisa na rua, né? Mas é muito, muito importante. Acredito que todos os convidados aqui possam novamente ser instrumentos, né, dessa mudança. E sim, é necessário campanhas, é necessário que a gente pulverize essas informações para que a gente consiga naturalizar isso. E já prevenindo algo que normalmente acontece, sempre quando fala sobre pessoas trans, eu já ouvi muito falar de que agora virou uma epidemia trans, né? Todo mundo é trans, todo mundo quer mudar. Não é uma epidemia. A partir do momento que as mídias pulverizam essa informação, naturalmente existe um reconhecimento, uma identificação daquela demanda. Então, quando uma pessoa trans vem a público falar sobre algum tema, outras pessoas se identificam e passam a se identificar como uma pessoa trans, não significa que agora temos uma epidemia trans, não tem como, de maneira nenhuma, influenciar uma pessoa a ser transexual. Ela já é, ela só não sabe o nome. É como eu falei, eu tinha 27 anos, eu sou uma pessoa que eu tenho acesso à cultura, tenho acesso à informação, tenho acesso à internet, e aos meus 27 anos eu não sabia que aquele desconforto que eu sempre carreguei desde a infância tratava-se do transtorno de identidade de gênero. E aí, a partir do momento que eu tive acesso àquela informação, eu consegui iniciar o meu tratamento e a minha cura, né? Então, quando a gente fala sobre esse assunto, é natural que a gente tenha naquela sociedade uma mudança, porque algumas pessoas podem se identificar com isso, né? E vamos tratar isso com todo respeito, né? Pode ser que vocês tenham pessoas trans mais 50, pode ser que vocês lidem com pessoas menos 18, né? E que cada uma tem que ter um olhar específico para isso, né? Todos eles são indivíduos, são pessoas trans. O fato de usar ou não hormônio, o fato de aparentar ou não ser uma pessoa XYZ, não te faz uma pessoa menos trans. Existem muitos casos de pessoas trans que não podem fazer o uso de medicamentos por questões clínicas, né? Ou até mesmo por falta de acesso a esse tipo de tratamento. Então, se uma pessoa diz para você que é uma pessoa trans e que prefere ser chamada por determinado gênero, por determinado pronome, por determinado nome, é simples, é só respeitar, é só seguir a própria determinação da pessoa. Não é o uso de hormônios, nem de nada, né, nem de aparência, né? É só isso, é só acolher e pronto. É muito fácil. A gente complica, né? Porque estamos falando de respeito, de empatia, de dignidade, tudo tão íncito ao ser humano e fica complicado por quê, né? Basta nos preocupar com esses detalhes todos, né? Você tem à sua frente uma pessoa que quer ser chamada assim, que quer ser vista assim e pronto. Simples assim, não é? Vale perguntar na dúvida, né? Como você gostaria de ser chamado? Exato, esse é um ponto muito importante. No início da minha transição, quando eu ainda tinha uma aparência bem mais para os caracteres femininos, eu lembro de uma experiência que me marcou demais. E um ambiente totalmente diferente, totalmente aleatório. Eu fui levar a minha moto para uma oficina, e eu estava de boné, eu utilizava um colete, que é um colete que pressiona o peito, para você ter uma aparência mais reta. Eu ainda não tinha feito a minha cirurgia de retirada. E naquela situação, a moça que me recebeu ali no balcão, ela queria fazer um cadastro para fidelização, né, para poder, né, ter ali um cliente cadastrado. E aí ela perguntou, como que você gostaria de ser chamado? Simples, eu estava numa oficina mecânica de moto, uma coisa muito avulsa. E o fato dessa pessoa ter perguntado como que você gostaria de ser chamado me remeteu uma felicidade tão grande
de que, olha como é simples, é só você perguntar qual o seu nome, como você gostaria de ser chamado, como você prefere. Isso serve para todo tipo de pessoa, porque às vezes uma pessoa que é cisgênera, mas que tem um nome, que tem uma pronúncia diferente, que tem uma escrita complicada, por exemplo, ela pode ter um apelido, e que é o apelido que pode ser o nome social dela, né? E que essa pessoa prefere ser chamada dessa maneira. Então, a palavra, a frase, como você prefere ser chamado, ela acolhe todo mundo, não só as pessoas trans, né? É importante mesmo as campanhas, né? Nós temos visto muitas celebridades hoje aparecendo bastante na mídia e se projetando e se colocando, né? Como é efetivamente. Eu acho isso muito importante, porque vai naturalizando, né? Vai colocando as pessoas em contato e então é muito importante quando as pessoas públicas vêm e se mostram, né? E se colocam. E também, a propósito, o nosso tribunal está fazendo ainda uma campanha muito bonita sobre o nome social. Então, nós escolhemos depoimentos de várias pessoas, o meu nome combina comigo, e pessoas cis, trans, e todas as pessoas, cada um falando sobre o seu nome, como o que ele representa, porque que ele é importante e ele a retrata, né? Essas campanhas podem ser levadas ao grande público também, né? Nós vamos agora já indo para o encerramento, que já estamos passando do nosso tempo, mas tem uma pergunta aqui muito interessante, feita pelo nosso Rafael Rios Ribeiro, que é da comissão também. Ele pergunta para o Ismael: como conciliar na criação de crianças pretas a autoestima e o fortalecimento interno com os necessários cuidados em relação ao racismo estrutural e todos os desafios sociais? Como criar crianças antirracistas? Obrigado pela pergunta. Bom, eu diria que primeiro que entre as crianças negras isso já está sendo feito há muito tempo. Seja por coisas que parecem pressão quando a gente recebe, coisas como você precisa ser 3, 5 vezes melhor do que o outro para você conseguir chegar em algum lugar. É uma fala bem comum entre as famílias negras, uma coisa que a gente ouve com bastante frequência. Mas a autoestima está sendo construída conforme a gente vai conseguindo se olhar no espelho também, né? Conforme os homens negros ainda no Brasil estão muito acostumados a raspar o cabelo, né, para ter uma suposta boa aparência, seja lá o que significa. A gente está começando a aceitar mais os nossos cabelos, ou pelo menos não a gente aceitar mais, a mostrar os nossos cabelos, independente deles serem aceitos ou não, e fazendo com que eles sejam mais aceitos. A gente tem lido mais uns aos outros, se unido mais, ficado mais afrocentrados, ou seja, consumindo coisas de outras pessoas negras, conversando, ouvindo. Mas eu fico pensando se, na hora de pensar no fortalecimento dessas crianças contra o racismo estrutural, se a gente não devia focar mais nas brancas, sabe? Porque as crianças negras são as vítimas desse racismo. Eu ensino meu filho a se proteger. Apesar do meu filho ser sócio-efetivo, ter um cabelo liso, ele é filho de uma mãe negra com um pai branco. Meu filho teve uma arma apontada para ele quando ele tinha 2 anos de idade. Estava comigo dirigindo, as pessoas quiseram, a polícia militar achou estranho, um homem como eu dirigindo o carro que eu estava dirigindo no lugar em que eu estava, apontou a arma para mim, para meu filho, para minha esposa, depois falou só com minha esposa, como se eu estivesse a sequestrando ou algo do tipo, e desde então meu filho tem medo de PM. Eu ensino que sim, faz parte. Eu entendo que muita gente não gosta, mas inclusive dentro de casa às vezes é uma polêmica, eu falo não, medo faz parte de ter respeito, medo faz parte de se cuidar, eu aprendi esse medo na vida. Ele aprendeu esse medo me vendo numa situação difícil, vivendo essa situação muito cedo. Mas eu entendo que esse cuidado que ele tem
que as primas dele têm, que a gente tem com os nossos, a gente já faz. Seria muito importante que as crianças brancas aprendessem a ter esse cuidado, que as famílias brancas tivessem esse cuidado também. Será que o amiguinho negro do meu filho está passando por isso? Será que esse ambiente aqui é realmente acolhedor? O que será que eu estou fazendo? Onde é que meu filho está brincando? Em que parquinho que eu estou levando? Em que escola? Que mundo é esse que eu estou falando, que eu estou dando de oportunidades para o meu filho, que é um cubo branco, sem outras possibilidades, sem outras coisas? Então, nesse sentido, eu entendo que, mirando na criação de crianças antirracistas, a gente precisa conseguir pais e mães antirracistas antes, sabe? Não vai ser magicamente que a gente vai fazer essas crianças virarem. Tem vários boas referências, né? A gente tem a Chimamanda Ngozi Adichie com Como Criar Crianças Feministas, um livreto ótimo. Tem o Manual Antirracista da Djamila Ribeiro, tem muita gente produzindo conteúdo, mas, de novo, parte de si. Olha para si, veja onde estão as pessoas negras ao seu redor. Se você não está passando o recado de que as pessoas negras estão sempre subalternizadas, estão sempre abaixo, não estão em condições de equidade, de oportunidade, então isso vai ficar interiorizado para os seus filhos também. Então, acho que passa muito por nós. Não tem como a gente criar uma... A nova geração está vindo, está vivendo, está vendo outras coisas, tem desenhos mais inclusivos, tem conversas mais inclusivas, tem livros mais inclusivos, mas se a geração anterior não fizer por onde, a gente nem cria esse sistema mais inclusivo com essas oportunidades, nem a gente desenha um caminho possível. E nesse sentido, eu acho super importante a gente pensar um pouco, que é super difícil, né? A gente quer ter logo um selinho antirracista, muitas vezes, um selinho de antimachista, e, gente, não tem linha de chegada. Todo branco criado numa sociedade como o Brasil, se não é racista, colhe os benefícios do racismo. O que é ser racista também, de alguma maneira. Quando a gente se encontra com isso, não é algo sobre botar o dedo na cara de ninguém ou começar desse sentido. É pensar, tá, se eu me beneficio disso, como é que eu faço força no sentido contrário? Se eu, como homem, me beneficio do machismo, como é que eu faço força no sentido contrário? Com uma sociedade que eu quero, não só para mim, mas para as pessoas que eu amo. Então, acho que eu responderia nesse sentido. Obrigado, Rafa, pela pergunta. É muito bom caminhar com você nesse sentido. Muito bom, é isso mesmo. Nós temos que ter a nossa responsabilidade de enxergar que nós também temos as nossas culpas e as nossas falhas e que nós temos a obrigação de atuar para mudar esse cenário, não é? Então, cada um de nós fazendo o seu meia-culpa e dando a sua contribuição para que esse estado de coisas se modifique e que seja breve, né? Porque já demorou demais. Foi uma manhã maravilhosa, foi muito bom receber de vocês todas essas falas tão sensíveis, tão profundas, importantes, e o compartilhamento das suas experiências. Os nossos ouvintes no chat são só elogios, muitos a todos os palestrantes de hoje. Nós tivemos colegas como a Marília e o Ricardo, trazendo seus elogios, servidores, público em geral. Aqui eu não vou ler todos, porque não é possível, nosso horário já está avançado também, mas apenas apontando que a Maria Aldete, a Ana Carolina, a Maria Tereza, e a Betina, Marcelo, Gustavo, enfim, tantos aqui, com muitos elogios a todos que falaram. Então, a Cristiane também, e tantos outros. Então, meu agradecimento muito profundo e esperando que todos nós saiamos daqui com um propósito, né? Um propósito de rever os nossos posicionamentos, os nossos comportamentos, de prestar mais atenção. E o foco realmente, como você falou, é esse, né? É as pessoas que estão provocando, ainda que não conscientemente, mas os brancos, os cis, e que não estão olhando para os que sofrem o preconceito e atuando de forma a mudar. Então,
saiamos todos aqui comprometidos com essa causa. Muito obrigada, César, muito obrigada, Ismael, o senador também, aos nossos ouvintes. Nós estamos encerrando com chave de ouro esse nosso Paternidades em agosto, e aguardem, logo em setembro teremos novas atividades da nossa comissão de gênero do tribunal e em parceria com a Escola de Magistratura. Agradeço muito a comissão e a equipe da escola por todo o suporte, por todo o trabalho que fez o evento transcorrer da melhor forma possível. E nos despedindo com os agradecimentos, tenham todos uma boa tarde.